Jovens, estamos aqui para gravar a terceira aula do nosso trimestre que estamos falando sobre o livro de Josué, Tempo de Conquista. E queria convidar vocês que ainda não assistiram a primeira e a segunda aula, vai lá e assista para a gente dar uma continuidade no tema desse trimestre, né? E antes de tudo, queria fazer uma pequena oração aqui, que Deus venha nos iluminar aqui nesta aula, para que a gente venha abrir nossas mentes, nossos corações. Senhor, meu Deus, nosso Pai, queremos, ó Pai, te pedir, ó Senhor, que você venha estar conosco neste momento desta aula, ó Pai. Ó Pai, cada jovem que onde estiver, Pai, ouvindo esta aula, que esta aula venha falar de uma forma diferente no coração de cada um. Abre nossa mente, nosso coração para aceitar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, jovens, eu vou mudar aqui a tela para a gente prosseguir com a aula, como iniciar a nossa aula, né? Então, esse trimestre estamos falando sobre o livro de Josué, como eu já mencionei. O tema do trimestre é Tempo de Conquistas, Fé e Obediências no livro de Josué. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 3 da lição, né, desse trimestre, que é Preparativos para a Conquista. Não sei se vocês já pegaram a revista, mas eu vou colocar aqui algumas partes da revista, algumas redações também que eu fiz, para que ficar melhor o entendimento de todos. E o texto do dia diz assim: o cavalo prepare-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21:31. A síntese dessa lição diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória para toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. E isso é a síntese do que nós vamos ver nesta aula de hoje, né? Que a gente pode preparar, pode ter conhecimento, pode ter toda uma preparação, mas se a mão divina não estiver conosco, se a gente não estiver apoiado em Deus, de nada vai adiantar, né? Então toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, ao Senhor dos Exércitos. O texto bíblico, se vocês puderem acompanhar aí, eu vou ler aqui, se encontra no livro de Josué, são os versículos, no capítulo 2, versículos 1, 9, 11, 23 e 24. Então diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre vós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos para a introdução. Nós falaremos nessa aula, né, sobre como foi os preparativos para a conquista de Canaã, né? Aula passada o Jonatas falou sobre o chamado, a confirmação de Josué como líder, Deus o animando, colocando esperança em seu coração. E logo após esse chamado, Josué já começa a fazer o preparativo para essa conquista, para essa guerra. Toda e qualquer vitória e conquista de um crente tem por requisito a fé. Então Josué, assim, logo após o seu chamado, da confirmação de Josué como líder, ele não perdeu a fé, ele confiou em Deus. Então, um requisito para qualquer tipo de conquista, seja no mundo material, no espiritual, toda conquista, um requisito é a fé. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
está em 1 João 5,4. Então, um versículo na Bíblia que confirma isso, que a nossa fé vence o mundo, que a fé que nós temos em Cristo faz que a gente vencemos qualquer tipo de dificuldade ou tribulação ou tentação aqui neste mundo. Aquele que tem fé nunca desiste, mesmo nas dificuldades. Então, a gente vai ver no decorrer de todo o livro de Josué que o povo passou por algumas dificuldades, mas quando um povo está firmado em Deus, está com a sua confiança em Deus, com fé em Deus, mesmo com todas essas dificuldades, este povo não desistiu para essa conquista. Aquele que tem fé sempre está motivado a agir, assim como Josué. Então, Josué, cheio de fé, já colocou em ação um plano para a conquista de Canaã. Então, a fé faz a gente se motivado, se tomar uma atitude, né, para dar o máximo de si. Ao contrário de que muita gente pensa, o milagre começa com o agir do homem. Então, muitas vezes nós temos a impressão de que Deus tem que fazer tudo pelos seus filhos sem que nós não fazemos nada. Mas a convivência com Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, ela é uma via de mão dupla. E essa convivência, essa comunhão também tem os milagres de Deus. E o milagre de Deus, ela é manifesta quando o homem toma uma atitude. Vemos que em todos os milagres que aparecem na Bíblia, tem uma atitude, tem uma ação. Deus não simplesmente faz do nada, não faz do nada. Quando Moisés abriu o mar vermelho, ele estendeu o cajado. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixinhos, teve um menino que trouxe, então teve uma atitude humana. Quando Jesus transformou água em vinho, teve a atitude humana de encher os barris. Então todo milagre de Deus começa com o agir do homem. O homem tem que fazer a sua parte. Não que Deus se condiciona ao homem, mas é porque o homem precisa fazer a sua parte no milagre. Deus age quando o homem está disposto a fazer algo para a obra de Deus. E o primeiro tópico fala sobre Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. E aqui o primeiro subtópico é um trechinho, um versículo do primeiro capítulo, que é: provede-vos de comida. Josué e todo o povo estavam acampados em Sião e Og. Então o que acontece? Antes desse confirmamento de Josué, o contexto antes do livro de Josué, os israelitas tinham conquistado este pedaço de terra onde ficava o reino de Sião e o reino de Og. E eles estavam ali acampados, é ali que ficou sabendo da morte de Moisés, é ali que eles tiveram luto por Moisés, e é ali que Deus confirmou o chamado de Josué, e é ali que eles fizeram preparativos. Então, o Josué e todo o povo estava acampado ali naquela região, à beira do Rio Jordão. Durante 4 anos, Deus operou grandes milagres no deserto, sendo um deles a provisão de maná. Então, durante toda essa travessia no deserto, toda uma geração, durante 40 anos, recebia este maná de Deus, né? Eles não precisavam plantar, não precisavam colher, porque Deus diariamente derramava esse maná. E veio uma ordem de Josué que era: provede-vos de comida, né? Josué dá uma ordem meio que estranha aquelas pessoas. As pessoas não estavam acostumadas com isso, porque quando Josué falava em provede-vos de comida, eles estavam querendo guardar a comida, porque a guerra poderia ser longa. Então, para estocar comida, para que eles venham se alimentar no decorrer dos dias. E é algo contrário do que acontecia nestes 40 anos atrás, porque Deus mandava um maná, e o maná durava apenas o dia, eles não poderiam guardar, eles teriam que consumir aquele maná naquele mesmo dia. Então, uma ordem estranha no sentido de que havia algo novo acontecendo para aquele povo. A geração que viu o maná cair do céu foi a geração que não entrou na Terra Prometida. Então estava acontecendo algo novo. Josué estava pedindo para eles guardarem comida, algo que eles nunca tinham feito antes. Era um começo de um novo tempo para aquela geração que foi aprovada por Deus. Então está aí a diferença. Aquela geração foi aprovada por Deus e por isso iria possuir a Terra Prometida. E
esse pedido de guardar comida era novo para eles. O segundo subtópico fala sobre outro preparativo de Josué. Ele convocou as tribos. Mas se nós lermos lá o capítulo 1 de Josué, a gente vai ver algo interessante. Que foi outra parte da preparação, foi a convocação dos guerreiros da tribo de Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés. Aí vem um questionamento. Lá no versículo, não lembro o versículo agora, mas no capítulo 1, Josué, ele convoca as tribos de Gade, de Ruben e a metade da tribo de Manassés. Por que Josué convocou apenas essas tribos? Só eles deveriam lutar para a conquista, mas por que isso? Por que ele não convocou todas as tribos? Mas especificamente essas 3 tribos. Na verdade, 2,5, né? Que a de Manassés era só a metade. Primeiro ponto é porque as outras tribos não precisavam ser convocadas, elas já estavam preparadas. E você vai entender isso agora melhor no mapinha que eu coloquei aqui. Por que as outras tribos já estavam preparadas e essas 2,5 tribos não estavam assim tão preparadas para isso? Não precisavam ser convocadas. Aqui tem um mapa de como foi feita a divisão das tribos territorial de Israel, né? Divisão territorial para as tribos. E não sei se vocês vão conseguir ver, tá aqui o mouse. Então tá aqui. Aqui, ó, nessa linhazinha, bem aqui, azul, é o Rio Jordão. Bem aqui é o Rio Jordão. E eles estavam acampados aqui, ó, do lado direito do Rio Jordão, onde era Seom e Og. E você pode ver no mapa que a tribo de Gade, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés está nessa terra, né? Eles tomaram posse dessa terra. E foi isso que aconteceu. Quando os israelitas chegaram ali à margem do Rio Jordão e guerrearam contra o reino de Seom e de Og, as tribos de Gade e Ruben chegaram em Moisés e pediram aquela terra para eles, porque eles estavam criando gado e a terra era boa pagada. Eles falaram: não, deixa a gente ficar aqui mesmo, a gente não quer passar o Jordão, Moisés. E Moisés foi até um pouco duro, falou que vocês estão sem fé, não quer passar o Rio Jordão, vamos para a terra que manda leite e mel. Mas aí Moisés deu uma condição para eles: sim, vocês podem ficar aqui, desde que quando a gente for atravessar o Rio Jordão, você atravesse conosco e guerreie a guerra junto com seus irmãos, junto com as outras tribos. E depois que tudo tiver conquistado, vocês voltam para as suas terras, pode voltar. Então foi isso que aconteceu. Por que Josué convoca Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés? Porque elas já estavam instaladas ali, eles já tinham recebido a posse da terra, por intermédio de Moisés. Moisés já tinha dado essa terra para eles. E eles fizeram um pacto com Moisés de que quando chegasse o momento de conquistar Jericó, conquistar toda Canaã, eles iriam lutar sim com seus irmãos. Então Josué estava lembrando deste concerto que estes tribos fizeram com Moisés. Vocês prometeram, então chegou o momento, estou convocando vocês para que a gente atravesse o Rio Jordão. Depois que tudo acabar, nós vamos, e aí vocês voltam para a sua família, né? Que no caso, as esposas, as crianças e poucos homens ficariam ali, não atravessariam o Rio Jordão para cuidar das pessoas, das crianças e das mulheres, né? Então, foi por isso que a gente vê essa convocação específica sobre dessas 2,5 tribos, na verdade. Então, as tribos convocadas por Josué já haviam tomado posse da terra para habitação antes do Jordão. Com isso, foi necessário a convocação, fazendo lembrar do acordo que eles fizeram com Moisés. E todos eram importantes para essa conquista. Mesmo que essas 2,5 tribos já tenham recebido a sua terra física, mas todos eram importantes para essa conquista. Todo o Israel era importante, todas as 12 tribos eram importantes para que a conquista de Canaã fosse efetivada. Terceiro subtópico fala sobre: seja fiel ao comandante. A preparação para a conquista passou por algumas etapas, algumas que a gente até falou, né? Foi a confirmação divina, quando Deus fala com Josué para ele ter bom ânimo, para ele ser como foi Moisés, não desviar da lei, nem para a direita nem para a esquerda.
a preparação da estratégia, Josué já fazendo toda a estratégia, e o exército pronto, o exército convocado e todos os soldados prontos para a guerra. Então, a preparação para essa conquista passou por essas etapas. Porém, de nada adianta ter uma boa estratégia e um grande exército e não ter a confiança das pessoas. Não adianta nada você ter a melhor das estratégias, ter o maior dos exércitos, mas essas pessoas que fazem parte desse exército não confiar no seu comando, não confiar na sua estratégia. Porque em qualquer momento ela pode dar para trás e desistir no meio do caminho. Nesse passo, o povo anunciou o seu compromisso com Josué. Então vemos no versículos, vou ler aqui agora, versículos 16 a 18, como o povo confirma que está com Josué. Não, estamos com você. E diz assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo que lhe mandares morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então aqui vem uma confirmação do todo o povo, falando para Josué que estaria com ele na guerra, estaria lutando junto com ele. Então isso é muito importante também, que as pessoas que estão perto de você confiem no seu trabalho, confiem no que você está fazendo. Segundo subtópico, vamos falar sobre os espias. Então depois de toda essa preparação, vamos colocar a estratégia em ação, em prática. Josué foi colocar a estratégia em prática. Então o primeiro subtópico, enviando para conhecimento da cidade. Assim como 38 anos antes, espias são enviados para a Terra Prometida, com algumas diferenças, vamos falar aqui agora. A primeira diferença é que há 38 anos antes foram enviados 12 espias, um de cada tribo, e dentro desses 12 espias estava Josué e Caleb. Mas agora foi enviado apenas 2, e a Bíblia nem cita de qual tribo específica nem cita seus nomes, só fala que foi enviado 2 espias. Então a primeira diferença é essa. E a outra diferença é que nessa nova ocasião, a decisão já estava tomada antes mesmo dos espias irem. O que isso quer dizer? Antes de os espias serem enviados, Josué já tinha tomado a sua decisão pela fé em Deus. Ele já tinha tomado a decisão de que a terra seria conquistada. Então, seja qual fosse o relatório dos espias, Josué iria para a guerra, iria guerrear, iria invadir Jericó. O objetivo com esse reconhecimento da cidade era outro. Era conhecer o campo de batalha, saber aonde eles iriam lutar. Que isso é muito importante no meio bélico, O Josué ele é reconhecidamente como um grande guerreiro. Então ele era uma estratégia bélica, era conhecer o campo de batalha. E não como foi há 38 anos antes deste episódio, que foi anteriormente foi para avaliar o grau de dificuldade para a conquista. Então, quando Moisés mandou os 12 espias, era para ver como é que estava lá a terra, se era possível ou não conquistá-la. E os espias voltaram, 10 dos 12 espias voltaram com um relatório negativo, e por isso eles ficaram 40 anos no deserto. Então há essa diferença dessas estratégias aí. A decisão de guerrear foi tomada antes mesmo do relatório dos espias, demonstra a confiança que Josué tinha na palavra de Deus. Então Deus já tinha confirmado, no capítulo 1, já tinha falado que daria a terra por intermédio de Josué ali, e ele já tinha confiado. Então a decisão já tinha sido tomada. Era apenas estratégia bélica que Josué estava fazendo ali, para conhecimento de terra, conhecimento do campo de batalha. Aprendemos uma grande lição aqui: conheça o território do inimigo, seja elas nas guerras humanas, como era o caso no livro de Josué, ou nas espirituais, que é o que o crente vive hoje, que deve mais se preocupar hoje, são nas guerras espirituais. É indispensável conhecermos o campo de batalha, campo de batalha espiritual, onde ocorre a guerra pelas almas do mundo. Então, é interessante que neste ponto a gente faça um paralelo aqui com a lição dos adultos, que está falando sobre o livro de Efésios, e tem um momento que fala sobre a armadura de Deus. E essa armadura é uma armadura espiritual.
Então é muito importante nós conhecermos este campo de batalha espiritual, onde o diabo e seus demônios estão atuando para ceifar almas deste mundo, as almas das pessoas. Almas que Jesus Cristo já morreu na cruz para que elas pudessem ser libertas. Mas nós temos que conhecer este campo de batalha, nos preparar com as armaduras de Deus, com essas armaduras espirituais e guerrear em nome de Jesus Cristo, porque Jesus já nos concedeu a vitória. Amém? Então, segundo subtópico, os espias são descobertos. E aí? Por essa Josué não esperava, né? Após atravessar o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó. Segundo Flávio José, os espias puderam analisar a cidade calmamente, pois eram considerados turistas no primeiro momento. Então, os espias chegaram na cidade e nada foi alarmado. Eles foram tratados como turistas, então eles tiveram tempo para saber como é que era a cidade, como é que poderiam analisar tudo durante o dia. Porém, à noite, foram descobertos como espias e informaram que estavam na casa da prostituta Raabe. Então eles, ao anoitecer, foram dormir na casa da prostituta Raabe e descobriram que ele estava lá. E os soldados do rei foram lá verificar se estavam lá mesmo. Eles de fato estavam lá. Porém a mulher os escondeu e os livrou. Então, Raabe falou para os soldados que os espias já tinham ido, que ela não sabia que eles eram espias, e que os soldados poderiam correr atrás dele, que certamente poderia até alcançá-los no meio do caminho. Porém, eles estavam escondidos na casa dela. É interessante como Deus usa pessoas improváveis para estabelecer o seu querer. Então, Deus, como já foi falado em várias aulas, ele age como quer, quando quer, na hora que quer, para fazer os seus propósitos, para fazer os seus desígnios, né? Então, é interessante como Deus usa uma pessoa que muitas vezes nós, como seres humanos, temos preconceito, desprezamos, olhamos de lado, e Deus usou essa mulher que até pela lei mosaica era passível de ser apedrejada, né? Mas Deus usou ela para que o plano de Deus continuasse, para que aqueles espias fossem livres, fossem escondidos ali por aquela mulher. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Será que você já passou por isso na sua vida? 1, 2, 3, 10 vezes? Uma pessoa que não conhece a Cristo, que te ajuda de uma forma que você fala, que você tem certeza que foi a mão de Deus. O nosso pastor Paulo aqui costuma contar uma história de que uma pessoa estava necessitada de comida e o macumbeiro viu que aquela crente estava necessitada e levou uma cesta básica para ela e deixou lá na porta da casa dela. E a pessoa pegou a cesta, ficou toda feliz, o crente pegou a cesta, ficou todo feliz. E depois o macumbeiro perguntou: você não quer saber quem te deu essa cesta não? E a pessoa fala, né? Não importa, se Deus mandou, se Deus ordenar, até o diabo obedece. Então, é isso que acontece. Deus usa pessoas quando quer, na hora que quiser. Se Deus ordenar, até o diabo tem que obedecer. E Deus pode usar aquelas pessoas que não são crentes para nos abençoar também, como foi aqui no caso de Raabe, que era uma pessoa excluída até da sociedade. Um testemunho para os espias. Terceiro subtópico. Jericó era uma cidade com um muro de 5,5 metros de altura, e no pé deste muro tinha um fosso de 9 metros de largura e 2,20 metros de profundidade. Aparentemente, para as condições da época, nenhum povo poderia derrotar Jericó. Jericó era uma fortaleza. Para a visão humana, era impossível alguém conquistar Jericó. E mesmo sabendo dessa segurança daquele lugar, Raabe, a mulher, revela sua fé no Deus de Israel. Se a gente ler ali o capítulo 2, a gente vai ver o que Raabe fala sobre Deus de Israel. Fala como se já conhecesse este Deus. Ela fala assim: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós.
o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Josué, capítulo 2, versículo 9 e 11. Então, o que acontece? Aquela mulher, ela de alguma forma conhecia Deus, pois ela vivia numa cidade muito fortificada, era uma fortaleza. E ela poderia confiar nessa fortaleza. Mas não, de alguma forma, Deus se revelou àquela mulher e ela conhecia o Deus de Israel e sabia que Deus poderia dar aquela terra para os israelitas. E podemos ver por essas palavras que, sim, Deus se revelou a ela, ela conhecia Deus de alguma forma. Não se sabe como nem quando, mas ela conhecia Deus, o Deus dos israelitas. E ela colocou a fé dela mais no Deus dos israelitas do que naquela fortaleza. Então esse era um testemunho para os espias, que uma mulher gentia de povos pagãos conhecia e tinha fé no Deus de Israel, mais do que nas próprias forças humanas, né? Vamos para o próximo tópico, o último subtópico, fala Raabe, uma heroína da fé. Esse tópico vai focar agora nessa prostituta que foi Raabe, como ela se converteu a Deus. Uma mulher de fé. A história de Raabe é a prova de que Deus tudo pode fazer. Então, às vezes nós olhamos as pessoas com um olhar humano e pensamos que é impossível Deus operar na vida de alguém, que a pessoa já está perdida. Nós condenamos já a pessoa ao inferno, mas Raabe é só um exemplo na Bíblia de que Deus pode fazer qualquer coisa, pode transformar qualquer humano, pode edificar, pode habitar em qualquer ser, desde que ele permita que Deus faça a obra no coração dele. E foi isso que Raabe fez. Muitas vezes a gente olha para uma prostituta, olha para um delinquente na rua, olha para uma pessoa drogada e não conseguimos ter a visão de Deus, não conseguimos ter o olhar divino, né? Mas nós, como os cristãos, deveríamos ter esse olhar divino e deveríamos saber que toda pessoa, que Jesus Cristo morreu para toda a humanidade, todos são passíveis de salvação. E é isso que Deus nos mostra com essa história de Raabe. Raabe, depois que se converteu, depois que Jericó caiu, que ela foi poupada a vida dela e dos familiares dela, ela se casou com um filho da tribo de Judá. Gerou Boaz, e para quem conhece a Bíblia aí, Boaz se casou com Ruth, vindo se tornar ascendente do Senhor Jesus. Então, Ruth, ela entrou para... Ruth também, mas no caso aqui a gente está falando de Raabe. Raabe entrou para a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se torna ascendente de Jesus. E a gente vê uma pessoa como Jesus Cristo foi, sem erro, sem pecado, tendo na sua linhagem uma mulher pecadora. Mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Podemos ver semelhanças da história de Raabe com a mulher samaritana. Em ambos os casos, o Altíssimo não as tratou com preconceito, nem Deus não tratou Raabe com preconceito, e muito menos a mulher samaritana. Jesus ali, quando estava no poço para pedir água para ela, não o tratou com preconceito. Com isso, Deus revela que não discrimina ninguém. Qualquer pessoa que renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz terá uma nova chance com Deus. Então todos têm a oportunidade de ter uma chance com Deus. Todos têm essa oportunidade de ter uma vida com Deus. Raabe se tornou uma das heroínas da fé, registrado no livro de Hebreus. Então, a fé dessa mulher foi tão grande que ela se tornou uma das heroínas da fé que o autor de Hebreus registra lá. Registra em seu livro. Então, Raabe é uma heroína da fé. Uma mulher de estratégia. Segundo subtópico. Raabe mentiu para proteger os espias, mas não podemos confirmar que Deus usou alguém para mentir. Raabe, sendo humana, mentiu para proteger os espias, e muita gente interpreta isso que Deus usou uma pessoa para mentir. Será que é isso mesmo? O Salmo
89, versículo 14 diz assim: justiça e juízo são a base do trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Ou seja, Deus não habita em seu reino, no seu trono, na santidade de Deus não há mentiras, não há maldade. Então, é impossível Deus usar alguém para fazer o mal. E mentir também se encaixa nesse requisito. E até no contexto nem cristão, nem judaico, fora desse contexto, eticamente, como padrão, mentir é visto com maus olhos. Então, a conduta de Raabe foi um pecado originado na fraqueza de uma nova convertida. Então, nessa fraqueza de imaturidade espiritual, ela não sabia como agir, mesmo tendo fé em Deus naquele momento, ela não sabia como agir com sabedoria. E isso foi uma conduta dela, de Raabe. Não podemos atribuir isso a Deus, foi uma escolha dela, de mentir naquele momento, embora aquilo tenha trazido consequências boas para os 2 espias. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem as coisas complicadas com sabedoria e descrição, sem mentir. Vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo de Abraão e Isaac. Quando Deus pede para Abraão entregar Isaac como sacrifício, Isaac chega num momento que pergunta para o pai dele: onde estava o cordeiro para ser sacrificado? E Abraão, ele não mentiu, ele falou com sabedoria, uma sabedoria espiritual que ele já tinha naquele momento, ele já tinha passado por experiências com Deus muito forte, então ele responde que Deus proverá. Então isso é a diferença de alguém que tem uma sabedoria, um amadurecimento espiritual diferente de uma pessoa nova convertida, às vezes não sabe agir em determinados momentos. O próprio Abraão, no começo da sua caminhada com Deus, ele mentiu, não sabia como fazer, ele mentiu falando que Sara, sua esposa, na verdade era sua irmã. Mas aí a gente vê mais pra frente agora com Isaac, ele com a sua já mais maduro espiritualmente, sabendo lidar e não mentir. Então isso só é um exemplo, que mesmo pessoas de fé, pessoas usadas por Deus, elas têm os seus momentos de fraqueza. No caso que a gente está estudando na sessão Raabe, e eu dei o exemplo agora de Abraão, que no começo da sua caminhada, ele também mentiu acerca de Sara. Deus abençoou a Raabe não por sua mentira, mas sua coragem e fé. Então, Deus estava ali presente e abençoou Raabe, não porque ela mentiu para livrar os espias, mas porque ela confiou em Deus, ela teve coragem e ela sabia que aquela terra seria conquistada por intermédio da mão divina. Então foi por isso que Deus abençoou Raabe e não por sua mentira. Terceiro e último subtópico: a mulher do fio de escarlate. Toda a palavra de Deus aponta para Jesus e sua obra. Se a gente ler com cuidado toda a Bíblia, ela aponta para Jesus e a sua obra salvífica na cruz. Assim como o sangue do cordeiro nos umbrais das portas no Egito, o fio vermelho na janela da casa de Raabe prefigura o sacrifício de Cristo na cruz. Então, para a gente contextualizar aqui, você que ainda não leu o capítulo 2, o que acontece? Raabe, quando livra os espias, ele pede para que os espias, quando voltarem para conquistar Jericó, poupe a vida dela e dos seus familiares, né? Pai, mãe, irmãos e irmãs. E os espias fazem um trato com ela, para ela colocar um fio vermelho, um fio de escarlate, na janela por qual os espias estavam fugindo. Se aquele fio de vermelho não estivesse ali, eles estavam livres da sua promessa para com ela. Então ela tinha que fazer a parte dela e colocar aquele fio vermelho na janela. Quando eles voltassem para atacar Jericó, se aquele fio estivesse ali, eles poupariam a vida dela e da sua família. E foi com isso que aconteceu. E este fio vermelho, ele simboliza Cristo também na cruz, né? Ele prefigura o sacrifício na cruz, assim também como o sangue do cordeiro nos umbrais da porta do Egito, quando na matança dos primogênitos. Os israelitas mataram o cordeiro e colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta para que o anjo da morte
não passasse por ali. Então, também é uma pré-figura do sacrifício de Jesus Cristo. Aquele fio vermelho em sua janela simbolizava a salvação de sua casa, da mesma forma que o sangue vermelho de Cristo na cruz trouxe salvação para toda a humanidade. Então, no pequenos detalhes da Bíblia, a gente vê a obra de Cristo ali. A gente vê como Deus está falando de Cristo, está apontando para Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. E chegamos ao fim da nossa aula. E o que a gente aprendeu aqui nessa aula? Separei em 3 tópicos para a gente concluir. Então, aprendemos que devemos nos preparar para as batalhas que enfrentamos. Josué, como um grande guerreiro, ele se preparou para aquela guerra. E nós, como cristãos, devemos nos preparar também para as nossas batalhas espirituais. Porém, sem a intervenção divina, toda preparação de nada adianta. Então, antes de qualquer preparação, devemos ter fé e confiança em Deus, que se não for pela mão de Deus, nós não conseguimos conquistar nada. Até a nossa salvação é por Deus que a gente conquista. Foi Ele que conquistou por nós. Vimos também que a fé e a coragem tornou uma mulher em uma heroína improvável. Vimos então também sobre a história de Raabe, uma mulher que era prostituta, mas depois da conquista de Jericó se casou com os filhos de Judá, com um homem da tribo de Judá, e se tornou uma heroína improvável, uma heroína da fé. Amém? Então eu quero agradecer a todos que está vendo essa aula, né? Quero agradecer. Quero pedir que, se você tiver disponibilidade, estamos em quarentena, né? Às vezes a gente tem assim, muita coisa para fazer, eu fico nos enchendo nas redes sociais, de filme, série. Pega a Bíblia, vai ler o livro de Josué que estamos estudando esse semestre. É um livro muito bom, a gente aprende muitas coisas. Então, se você ainda não leu o livro de Josué, vai lá, dá uma lida agora nesses 2 primeiros capítulos para você entender melhor essa aula. E você vai ver como Deus fala tremendamente conosco. Agradeço a todos, a paz do Senhor e até a próxima.